Olá, crianças, a paz do Senhor para todas vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à história de José, um homem muito importante para o povo de Israel e para nós que somos hoje filhos de Deus. Essa história, ela se encontra em Gênesis capítulo 40 até o 47. Você pode pegar a sua Bíblia e deliciar-se com essa linda história de José. Vamos lá ouvir essa história? Os raios de sol entraram pelas janelas do palácio e Faraó acordou. Sua cabeça doía. Ele não tinha conseguido dormir direito porque teve sonhos muito estranhos. Tragam os sábios à minha presença. Os sábios ouviram atentamente o que o rei contou sobre seus sonhos estranhos. Eles cochicharam entre si e acenaram negativamente com a cabeça. Nós não sabemos o significado desses sonhos. De repente, o chefe dos copeiros deu um passo à frente e disse: Quando eu estava na prisão 2 anos atrás, tive um sonho estranho. Um moço chamado José me disse que o sonho significava, e aconteceu exatamente o que ele falou. Faraó apontou para a porta e disse: Tragam José aqui. Os guardas foram correndo até a prisão. Ali, esperaram impacientemente enquanto José se barbeava e colocava roupas limpas. Então, voltaram até o rei. Eu tive um sonho, ninguém aqui pode me dizer o que ele significa. Ouvi dizer que você pode explicar sonhos. Por favor, diga o que significa meu sonho. José respondeu ao faraó com sinceridade. Eu não posso explicar o significado dos sonhos, mas Deus me dará uma resposta e direi ao rei. Sonhei que estava à beira do rio e vi 7 vacas bonitas e gordas saírem do rio. E começaram a pastar. Depois 7 vacas feias e magras saíram do rio. Elas comeram as vacas gordas. E Faraó continuou. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam de um mesmo pé. Depois brotaram 7 espigas murchas e mirradas, e essas engoliram as espigas cheias e boas. Então, José disse ao rei: Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus está querendo dizer ao rei o que vai acontecer. Haverá 7 anos bons para a produção de alimento. Depois haverá 7 anos de fome, porque não haverá alimento. O rei deve escolher um homem sábio para armazenar alimento e abundância nos 7 anos de fartura, para que haja alimento durante os 7 anos de fome e o povo não morra de fome. O rei ficou muito satisfeito ao ouvir as sugestões de José. Tirou o próprio anel do seu dedo e o colocou no dedo de José. Colocou uma corrente de ouro no pescoço de José e disse: Você está encarregado de toda a terra do Egito. Você será o segundo homem no comando. Só eu serei superior a você no governo. Assim, José começou seu novo trabalho. Ele viajou o país inteiro, dando ordens para se armazenar todo o alimento adicional que fosse produzido nos 7 anos de fartura. José não voltou mais para a prisão. Trabalhava para o rei, mas José tinha certeza de que uma coisa seria igual. Deus cuidaria dele no palácio exatamente como cuidou dele na prisão. Alguma vez, alguém já fez algo muito ruim a você? E você perdoou essa pessoa? Os irmãos de José fizeram algo muito mal a ele. José olhou para aqueles 11 irmãos que se sentiam desconfortáveis diante dele. Para as demais pessoas no palácio, eles eram simplesmente estranhos que tinham vindo ao Egito comprar alimento durante os anos de fome. Mas José sabia exatamente quem eram esses homens. Eram seus irmãos. Muitas lembranças vieram à mente de José naquele momento. Ele se lembrou de como seus 10 irmãos mais velhos o trataram. Lembrou-se do dia terrível quando seus irmãos o jogaram em um poço fundo e depois o tiraram de lá e o venderam para ser escravo no Egito. Estava na hora desses homens saberem que aquele que estava na frente deles, com a aparência de um príncipe egípcio e que governava todo o Egito, sendo inferior apenas ao rei, era seu próprio irmão José que eles haviam vendido. José ordenou aos seus servos que saíssem daquela sala e o esperassem lá fora. Então, ficaram ali somente os 11 irmãos com José.
Lágrimas encheram os olhos dele quando disse: Eu sou José, o irmão de vocês. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram de boca aberta. Como José poderia ser o importante governador do Egito? De repente, eles ficaram com muito medo. O que José faria com eles? Tinham tratado seu irmão tão mal a ponto de o venderem como escravo. Aproximem-se de mim. José sabia que seus irmãos estavam assustados. Eu sou seu irmão, José. Vocês me venderam para ser escravo no Egito, mas não se preocupem. Na verdade, foi Deus que me enviou ao Egito. Ele fez isso para conservar a vida de vocês nesses anos de fome. Voltem logo para casa. Digam ao meu pai que eu sou governador do Egito, inferior somente ao rei. Tragam meu pai para cá, junto com seus filhos e netos, todos os nossos familiares. Vocês viverão perto de mim e eu cuidarei de vocês nesses anos de fome. Então, José e seus irmãos conversaram bastante. Ele mencionou várias vezes aos seus irmãos que os tinha perdoado por tudo o que fizeram. E José fez muitas perguntas sobre sua família. Rúben respirou aliviado, sentiu-se bem e teve certeza de que foi perdoado por José. Ouviu atentamente, enquanto cada um deles interrompia os outros para contar histórias interessantes sobre seus filhos. Rúben percebeu que seus irmãos também se sentiam perdoados. Eles trariam o pai e suas famílias para o Egito, e José, finalmente, veria seu pai outra vez. Crianças, vocês viram quão José foi importante para o Egito? E quão José é importante hoje porque Israel vive, porque Deus abençoou a vida de José e trouxe salvação aos familiares dele. Vocês viram como é importante confiar em Deus e nas suas promessas? Assim fez José, e assim deve ser você com Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa história? Senhor meu Deus, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos conduz em passos confiantes diante da Tua presença. O Senhor sempre nos abençoa com a Tua sorte de bênçãos. E te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que a Bíblia é uma fonte inesgotável de tantas histórias. E nelas podemos aprender como Deus é bondoso. Confie em Deus. Até o próximo domingo com a próxima história. Um abraço e um beijo para vocês. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se
tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.